Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sabadou, então, aí mais uma rodada do Cartola e também do Brasileirão. A 14ª rodada, né? Já passamos de um terço do nosso campeonato. Fomos muito bem na última rodada, conforme eu fiz o fechamento no último vídeo. E agora mais uma missão, que é manter nossa média elevadíssima lá em cima, né? Passamos dos 1.000 pontos. E então vamos para nossas análises, dicas e a nossa escalação do canal Fute Analytics, tá? Passando então para nossa plataforma, para você que ainda não conhece, a Fute Analytics é uma plataforma gratuita para análise de dados e pontuações do Cartola FC. Além disso, aqui, para quem quer receber um conteúdo premium e exclusivos, temos nossa assinatura também, né? Precisamos arrecadar fundos aí também para nossa plataforma. E quem tiver interesse aí, esses são os planos mensal e por temporada. E ali você recebe por e-mail uma espécie de consultoria, tá? Antes do mercado fechar, ali a gente tem envia esse material para que te auxilie na tomada de decisão e na escalação do seu time, certo? Ali você vai receber análise de todos os confrontos, jogo a jogo, probabilidades de goleadas, SGs, favoritismo e XG, tá? Quantidade de gols esperados por cada um dos times. As equipes que mais cedem pontos, separados por posição e uma escalação recomendada, tá? Com inteligência artificial. A gente monta ali com base em muitos dados, faz cruzamento de scouts e é muito bacana, pessoal. Ali vocês podem de repente tirar o insight de um jogador ou outro ali para se diferenciar no time e com certeza ir em busca de uma mitada perfeita, beleza? Então aqui indo para nossos dados, tá? Temos as tabelas aqui com as pontuações, média dos jogadores e aqui média que os clubes cedem por posição. Tudo isso gratuitamente, tá? Vamos ver os confrontos dessa rodada? Então, começando hoje às 16 horas, temos o nosso fogão aí, glorioso contra o Remo, tá? Botafogo, sem dúvida nenhuma, para mim é favorito, vem melhorando seu futebol, mas continua tomando gols, infelizmente, né? E o Remo aí é um dos piores times do campeonato, sofre muito gol como visitante, por isso vamos estar olhando algumas peças do Botafogo. Palmeiras e Peixe. Palmeiras, para mim, líder do campeonato, também é favorito nesse jogo, tá? Palmeiras que vem mantendo SGs também, ganhou com um placar magro na última rodada, se eu não me engano, 1-0 dentro de casa. E tem muito potencial. O Neymar não vai jogar devido à grama sintética, então é um fato para a gente possa explorar esse Palmeiras aqui, tá? Vitória e Coxa. Vitória para mim é leve favorito dentro de casa. O Vitória tá jogando muito bem esse ano na Bahia, né? O Coxa caiu um pouco no desempenho, perdeu para o Grêmio ali fora de casa. Teve o Jaci e mais um lateral expulso, acho que foi o Bruno Melo, se eu não me engano, tá? Então vem com esses desfalques na zaga. Furacão e Grêmio. O Furacão, para mim, é favoritíssimo jogando em casa. O Grêmio é um dos piores visitantes deste campeonato. Tanto é que o Grêmio executou somente 4 gols, tá? Jogando como visitante. Então é importante olharmos algumas peças desse CAP aqui para a rodada, pessoal. Cruzeiro e Atlético. O Atlético, para mim, depois do jogo ali contra o Flamengo, tomou 4-0. Pode ser o alerta ali de uma crise, o pessoal criticando já o treinador, Hulk indo pro Fluminense, né? Então, talvez uma peça ou duas desse time do Cruzeiro podemos explorar. Cruzeiro também melhorou um pouco ali seu coletivo, né? Vem subindo na tabela, saiu da zona de rebaixamento, então podemos dar uma olhada. Apesar de ser clássico, dá para pensar em algumas peças, pessoal. Aí Mengão e Vasco também, outro clássico da rodada. Flamengo disparadíssimo favorito também desse confronto. Vai ter alguns desfalques ali, né? A Rascaeta, infelizmente, acabou quebrando sua clavícula, fez cirurgia já essa semana. É dúvida e provavelmente não sei se joga a Copa do Mundo. Infelizmente, muito triste para o jogador uruguaio ali, né? Mas faz parte e vamos ver o que a gente consegue explorar desse Flamengo também contra o Vasco. São Paulo e Bahia. São Paulo, para mim, é levemente favorito, tá? Jogando em casa. Apesar do Bahia ser um dos melhores visitantes,
eu vejo que o São Paulo continua sendo favorito, mas esse jogo aqui para mim é mais nebuloso assim, e eu não penso tanto nele, tá? Outro jogo que eu também não vejo assim como muitas apostas do Cartola é o Inter e Fluminense, tá? Até talvez o Fluminense seja favorito jogando fora de casa, porque o Internacional não vem fazendo uma boa campanha como mandante. Perdeu para o Mirassol de 2-1, né, na última rodada em casa. E então, talvez alguma peça do Fluminense possa se observar. Mas esse jogo é um jogo que eu tiraria do meu radar e, a princípio, vamos deixar passar. Aí, Chapecoense e Bragantino, tá? Chapecoense, um dos piores times do campeonato, que mais sofreu gols. E o Bragantino também vem meio irregular, assim. Então, dá para olhar alguma peça, talvez, do Bragantino nesse jogo, mas eu acho, assim, de certa forma, arriscado, tá? Não vejo nenhuma equipe como favorita. E até o próprio Capixaba não vem pontuando muito bem, caiu, assim, o seu desempenho a nível de cartola. E talvez alguma peça ofensiva ali, tá? Do Red Bull. E o último jogo, daí no domingo, às 8h30, Mirassol e Corinthians, tá? Para mim aqui também o Corinthians pode ser um favorito para alguma aposta defensiva ali, vem mantendo o saldo de gols em muitos jogos o Corinthians. Então talvez observar a parte defensiva do Corinthians, beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui eu ordenei pela projeção de ir bem na tabela de jogadores. E temos algumas peças aqui já que são favoritas para a rodada, tá? Como é o caso do Viveiros, Danilo. Até uma peça alternativa aqui que tá bem fora dos radares, né? Para essa rodada é o Canóbio jogando contra o Internacional fora de casa. Eu diria que é uma boa aposta, tá? Para quem quer se diferenciar aí. Alan, meio de campo do Palmeiras, também vem muito bem, até melhor que o próprio Arias. Pedro aí, que é unânime também, basicamente contra o Vasco. E algumas outras peças, tá? Aí vamos ver aqui a parte dos clubes, tal, quanto que cada um está cedendo por posição. Vamos começar pelo gol, tá? Quem está cedendo mais como goleiro? Como visitante, quem cede mais? Aqui temos o Red Bull, tá? O Galo vem em segundo lugar, com média de 7,39 pontos. Eu diria que seria uma boa, talvez, escalar o goleiro do Cruzeiro ali, acho que é o Matheus Cunha. Mas aqui temos o Remo, tá? Jogando contra o Botafogo, fora de casa. É um time que cede muito, tanto comandante quanto visitante, tá? E eu acho que talvez um dos únicos possíveis SGs do Botafogo esse ano vá ser nesse jogo. Se não for nesse jogo, infelizmente fica muito difícil de tentar arriscar algum SG do Botafogo. Por isso eu vejo com bons olhos o Neto, tá? Inclusive teremos a escalação aqui desse confronto, porque é o primeiro da rodada, hoje às 16 horas. Então, o nosso goleiro vai ser o Neto. Vamos vender nosso time. Aí temos ótimas opções, tá? Lucas Arcanjo jogando em casa é um ótimo goleiro, só que tá um pouco caro para essa rodada, né? Inclusive vai ser uma rodada de certo modo bem cara. Rossi também jogando em casa é sempre muito bom. Precisa de 9 pontos para valorizar. Everson também provavelmente vai trabalhar muito fora de casa, né? Deixaria ele como uma aposta aí. E aqui temos Santos também, uma ótima aposta jogando contra o Grêmio em casa, o Santos fazendo muitas defesas e o Neto, tá? Então vamos fazer o hack do goleiro aqui. Vamos por o Ronaldo, que está lesionado, né? O goleiro do Bahia aí. E o nosso reserva aqui é o Neto. Teremos a escalação desse jogo aqui, então qualquer coisa a gente pode optar ali pelo Santos de repente, tá? Então esse aqui é o nosso goleiro para a rodada. Vamos para defensores, pessoal. Vamos começar pelos lateral. Times que mais cedem para laterais, então temos o Galo, cede cerca de 16 pontos como visitante, ou seja, o Kaique Bruno é uma ótima aposta para essa rodada. A Chape vai jogar em casa, então desconsideramos, mesma coisa do Mirassol. Esse Cap Flamengo também joga em casa, São Paulo e o Remo aqui, time que mais cede como visitante nesta rodada aqui, desconsiderando os demais depois do Galo, beleza? Então seria uma ótima dupla de laterais ali
tanto o Kaique Bruno quanto o Alex Telles, tá? Ou até mesmo o Vitinho, se for confirmado, o Matheus Ponte. São boas apostas, né? E vamos com essa dupla, tá? Vamos de Kaique Bruno e Alex Telles, tá? Aí temos ótimas opções também aqui. Ó, o Vitinho já está como provável, também diria que é uma ótima opção. E aqui o Alex Telles precisa de 1,35 para valorizar. Ele que tem bola parada, escanteio, pênalti. Então é um ótimo lateral para essa rodada. Pensando numa dobra aqui do Botafogo em fazer esse SG contra o Remo, tá? E na zaga, eu diria que temos alguns pontos, certo? Um deles é o seguinte: muita gente não tá olhando para esses SGs, tá? Mas eu falei tanto do Grêmio como péssimo visitante, pegando um Atlético em casa que é muito difícil na grama sintética. Então, eu apostaria em algumas peças. Primeiro seria o Arthur Dias, o Atlético Paranaense, tá? E outro seria um zagueiro do Vitória. Vitória vai pegar o Coxa, certo? Coxa cede 10,30 para zagueiro por rodada. Então vamos lá escalar o nosso zagueiro do Vitória, que é o Kaká. E também vamos fazer uma outra aposta mais ousada aqui, tá? Que é o Arthur Dias na zaga. Então temos uma dobra do Botafogo, temos uma aposta no Vitória em manter SG contra o Coxa em casa e também uma aposta do Atlético para manter o SG em casa contra o Grêmio. Aí temos outras opções excelentes, né? Que seriam quais? Os times que mais conquistam pontos em casa com os zagueiros, temos o Grêmio, que joga como visitante, o São Paulo aí entraria na mira, tá? Algum zagueiro de São Paulo, eu acho que seria uma ótima escolha também. Ou um zagueiro do Palmeiras. E aí temos o nosso querido, que está mais caro, Gustavo Gomes, tá? É um baita zagueiro para quem tiver cartoletas aí. E também o próprio Murilo. Eu, devidamente ao Murilo não estar indo bem, foi expulso naquele jogo lá, que deixou muitos cartoleiros furiosos, eu apostaria em Gustavo Gomes se você quiser gastar mais cartoleta, certo? Mas nossa dupla aqui vai ser bem baratinha, tá? Ambos precisam de pouco para valorizar e também tem um potencial altíssimo de SG. Beleza, beleza, fechamos então o nosso setor defensivo com goleiro, os laterais e zagueiros, pessoal. E aqui nosso técnico, como não fechamos nenhum jogador da parte defensiva do Palmeiras, e também aposto muito nesse ataque nessa rodada, tá? É o Abel. Abel Ferreira aqui para mim é o técnico unânime para essa rodada. Vamos para o meio campo então. O que eu posso dizer do meio de campo? Os times que mais conquistam ponto com meio de campos no campeonato temos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Querendo ou não, os três meio-campistas mais unânimes para essa rodada eram Arias, o próprio Arrascaeta que se lesionou, né? E aqui temos Matheus Pereira e também como alternativo Christian, tá? O que eu posso dizer para vocês? Danilo também vem muito bem aqui, ó, vai pegar o Remo, então é uma baita aposta. Se a gente for ver quem são os clubes que mais cedem aqui, temos Chape, Vitória, Santos, como eu falei do Palmeiras, né? E o Remo tá bem para baixo. Então Danilo eu vejo com potencial, mas não diria que é tão unânime, né? Mas pela regularidade dele, pela fase que ele anda, ele pode e deve estar no time, né? Então temos várias opções aí, eh, tanto do Palmeiras quanto o Atlético aqui é difícil pegar o Atlético Paranaense é difícil encontrar um meia ali que pontue muito bem, né? Até porque eles estão fazendo bastante modificações no meio de campo. E aí são esses os times que eu vejo potencial. Quem joga como mandante e os que mais pontuam como mandante. Então podemos escalar aqui no meio de campo Danilo, tá?
pela fase dele, precisa muito para valorizar, mas vamos tentar equilibrar aqui com o setor defensivo nosso. E aí, além do Danilo que eu comentei, temos Matheus Pereira, que é o cara que tem as bolas paradas no time do Cruzeiro ali. Então, é o nosso segundo meio-campista. E nosso terceiro meio-campista, Arias pode ser unânime, tá? Mas eu vejo com muitos bons olhos o Alan, tá? O Alan aqui. Vem fazendo sempre uma média básica. Ele que já mitou em outras rodadas ali. A média dele de mandante é 8,67, é maior que a do Arias. Então, a minha aposta para diferenciar o meu time nessa rodada vai ser o Alan, pessoal. Beleza? Então, temos o nosso zaga, nosso trio de meio-campistas. E vamos para o nosso ataque. Então, os times que mais cedem para atacante, temos o Remo, que joga fora de casa, né? Cruzeiro joga em casa, Chape joga em casa, Botafogo, Mirassol, Santos, pessoal, aqui, né? Cedendo muito pro Palmeiras ali. Vitória, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Galo e demais clubes, tá? O Vasco aqui, que pega o Flamengo, ele cede 12 pontos para atacante, tá? Não é tanto assim, mas devido à fase dele, tá? Se a gente for ver aqui quanto conquista como mandante, o Flamengo conquista bons pontos, 19 pontos. E aí temos o Atlético, que é o time que mais conquista ponto com atacantes. E o Grêmio também cede 12 pontos para atacantes como visitante, tá? Então aqui vamos no nosso trio de ataque, vamos com o Pedro. Eu diria que Flaco é uma ótima opção, tá? Só que a minutagem dele vem sendo baixa. Inclusive, há boatos que ele vai sair do Palmeiras aí, né? Querem vender ele. Então, eu não iria de Flaco nessa rodada, apesar do potencial. A não ser que você queira diferenciar o seu time. Mas nossa aposta aqui vai ser Viveiros, tá? Pela grande fase que vive, tá tendo a, a bola do pênalti ali. Fez 2 gols na última rodada. Então, vamos com atacantes que têm alto potencial de gols, tá, pessoal? E dos times que mais cedem aqui ponto como visitante para atacantes é o Remo, né? 24 pontos. Então, minha aposta essa rodada vai ser no Arthur Cabral. Cadê ele? Aqui. Não vem vindo muito bem, né? Mas de vez em quando crava alguns gols. E nosso reserva de luxo vai ser o próprio Matheus Martins, tá? Que também enfrenta o Remo. Ambos têm potencial de marcar ali se alguma zica acontecer nesses jogos. Estamos segurados. Até porque Pedro e Viveiros precisam de muitos pontos para valorizar, tá? Então, ter estratégia de proteger o patrimônio aqui em caso de uma zicada também é importante. E como o Atlético aqui, se formos ver na tabela da nossa plataforma, é o time que mais faz gols aqui, praticamente como mandante, 15 gols já. Passou Flamengo, passou Palmeiras aqui na média de gols como mandante, vem de 5 vitórias. O nosso capitão vai ser o Viveiros, pessoal. Viveiros aí, unanimidade nesse ataque, um Grêmio que vem muito mal fora de casa, tá? Se a gente for ver o desempenho dele, não ganhou uma ainda, marcou 4 gols e sofreu 11. Então, aqui o Botafogo também, muito potencial, como eu falei, ó. O Remo fez 5 gols como visitante e tomou 15, é muito gol, pessoal. Mesma coisa vale para o Vitória e a Chape fez só 2 gols, mas joga em casa nessa rodada. Então, pessoal, esse aqui é o nosso time titular, tá? Composto desses jogadores, custa 140 cartoletas, tá? Não fica tão caro, não fica tão inviável para essa rodada. Aí vocês podem também alternar peças aqui mais baratas, o Vitinho, talvez, no lugar do Kaique Bruno. Aqui eu diria que até algum lateral do Vitória ou o próprio Esquivel do Atlético fazer uma dobrinha. Super interessante. Meio-campista reserva, ele que tem muito potencial também, Christian, precisa de 2 pontos para valorizar. Zagueiros, temos o Ferrarese jogando contra esse Remo ali.
Então, entra no nosso radar. Eu diria que para baixo disso, talvez o Alan Franco, interessante, mas não temos muitas peças. O Bastos também, mas não vem fazendo uma média básica muito boa, nem, na verdade, nem o próprio Ferrarese, tá, pessoal? Mas aqui como reserva ele serve. E lateral, como eu falei, aqui temos o Esquivel. Então, nosso reserva entra aqui o Esquivel. Caso um desses não jogue, temos uma dobrinha do Atlético contra o Grêmio. Então, basicamente esse é nosso time. Vamos confirmar ele e pronto para a rodada, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Fechamos o nosso time para a 14ª rodada do campeonato. Vamos em busca da mitada perfeita e manter nossa média. Estamos com uma média de 77 pontos por rodada nesse ano. Não é uma média excelente assim, mas eu tenho certeza que vamos melhorar até o fim do campeonato ali. Já chegamos aos mil pontos e temos muito potencial para ir conquistando nossas ligas rodada a rodada, tá? Tirando uns pontinhos a cada rodada é o ideal, beleza? Então, ótimo fim de semana, bons jogos, boa rodada para todos e vamos em busca da mitada perfeita, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.